Aleluia. O Espírito Santo colocou no meu coração falar sobre Neemias. Aleluia. Jesus. Eu gostaria de estar convidando a igreja a estar se colocando de pé, para estarmos fazendo a leitura da palavra nesta noite. E nós vamos ficar somente por aqui mesmo, amados, porque o livro de Neemias é algo tremendo, né? Aleluia. Jesus. Que o Senhor tem para nos falar. Aleluia. Aleluia. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Ataxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isto, senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, tendo sido consumidas as portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei que o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade e o sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse: estando a rainha sentada junto a ele, até quando durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse-me mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me carta para os governadores da lei do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. A igreja pode se assentar. Não invalidando a oração, né, que já foi feita sobre a minha vida, eu gostaria de estar orando, apresentando também essa palavra ao Senhor. Pai querido, Pai amado, nós cremos, Senhor, meu Deus, que o Senhor é quem tem nos dado sabedoria para compreender a Tua vontade através das Sagradas Escrituras. Neste momento que a Tua serva diminua, Senhor, e o Seu Espírito cresça, ó Pai. Porque eu não sou mais que a Tua mensagem, Senhor, eu sou apenas para ser usado conforme a Tua vontade. E já temos ouvido, Senhor, que o vaso tem que ser de barro, em toda humildade e sujeição à Tua vontade, Senhor, porque essa palavra é Tua, o poder é Teu, e o Espírito que ministra no coração da Tua igreja também pertence a Ti, Senhor. Nesta noite os ouvidos não sejam agravados, mas estejam atentos àquilo que o Senhor tem para falar à Tua igreja, porque eu creio que é um ano ao qual o Senhor tem preparado muita novidade, Senhor, para aqueles que em Ti esperam. O Senhor é o Deus do livramento, o Deus que guarda, o Deus que visita, o Deus que segura, o Deus que segue, o Deus que cumpre promessa. E assim nós cremos e esperamos no Senhor. Somente te pedimos, Senhor, fica conosco nesta noite, ó Pai. E nós seremos gratos. Ensina conforme a Tua vontade. Amém. Aleluia, Jesus. Voltando um pouco ainda aqui, a palavra vai nos dizer que vieram a Neemias. Neemias servia ali no palácio do rei como copeiro. Ou seja, ele tinha uma situação confortável, porque quem morava no palácio, ele vivia bem, ele comia bem, né? E ele estava ali com uma grande responsabilidade, porque o copeiro era aquele que primeiro provava o vinho, ou até mesmo a água, para saber se não havia veneno, alguma coisa que pudesse ceifar a vida do rei, né? Então ele tinha ali um cargo de grande confiança, porque eu não confiaria minha vida, né, a alguém que de repente pudesse ter alguma coisa contra mim, né, e me entregar algum tipo de situação que pudesse ceifar a minha vida. E a palavra vai nos dizer que ele, estando ali servindo ao rei, veio a má notícia. E muitas vezes nós estamos ali servindo ao rei, e a má notícia também vem na nossa vida. Porque não é pelo fato de sermos servos de Deus que a luta não vem, que a afronta não vem, que a dificuldade não vem. Muito pelo contrário. Deus forja o nosso caráter, porque todo crente nessa terra tem um dever, que é ser testemunho de milagre. Aleluia, Jesus. Glória É ser testemunho de que Deus faz, de que Deus opera. Aleluia, Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que ele, estando ali servindo o rei, veio a má notícia. Chegaram para ele e falaram: olha, o povo que está lá em Jerusalém está em grande humilhação. Queimaram as portas
derrubaram os muros, né? E sucedeu que, ouvindo essas palavras, aqui no 4 vai nos dizer que ele se assentou e chorou e lamentou alguns dias, e esteve jejuando e orando perante Deus do céu. Muitas vezes nós fazemos ao contrário. Quando Deus ministra, Ele fala comigo, ó Pai, Ele me revela a palavra naquele tempo e sempre traz para os nossos dias. Quem de nós que recebeu uma má notícia, estamos servindo a Deus, muitas vezes fala, eu não vou mais servir, eu não vou mais na igreja, eu não quero mais saber, isso não é mais para mim. Porque a luta vem, e às vezes ela nos pega tão fraco, que nos desanima, que nos faz querer parar. Mas aqui a Bíblia vai nos dizer que Neemias fez ao contrário, chorou sim, mas foi ali para os pés do Senhor, ele jejuou e orou. Aleluia! Porque além de vir a má notícia, ele sabia que tinha um Deus que operava sinais e maravilhas no meio do povo. E hoje nós temos a Bíblia nos contando, nos relatando diversas histórias, falando acerca de grandes heróis da fé, e ainda às vezes duvidamos. O Deus que fez naquele tempo, Ele fez e faz ainda hoje. Só que muitos de nós não fazemos como Neemias fez. Não vai para o jejum, não vai para a oração, não vai para a igreja, não vai para a humilhação. Outra coisa que me chama a atenção aqui nesse início é que muitas vezes quando as coisas se voltam contra nós, Senhor, mas eu te sigo, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, e está tudo dando errado, eu não quero mais, é porque é o inimigo que está me afrontando. Nem sempre é o inimigo, às vezes é as nossas escolhas. E Neemias compreendeu naquele momento que o povo de Israel havia feito uma péssima escolha. Porque aqui no capítulo 1, versículo 7, a palavra do Senhor vai nos dizer: de todos nos corrompemos contra ti, não guardamos os teus mandamentos, nem estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Então Neemias, ele fez mais do que simplesmente orar, se desesperar, chorar. Ele admitiu que havia algo que estava contra a vontade de Deus. Aleluia. Ele admitiu que a responsabilidade por eles estarem vivenciando aquele momento de dificuldade, aquele momento terrível de humilhação, não era por culpa de Deus, porque sempre agradou a Deus que o povo dele fosse abençoado, mas porque eles constantemente transgrediram contra a palavra do Senhor, contra os mandamentos do Senhor. Eles estavam constantemente batendo de frente, confrontando aquilo que Deus falava. É como hoje nós que temos filhos, sabemos, às vezes eles falam, não vai ali, você vai cair, você vai machucar. Só quem paga para ver, né? E diz que o avisado, ele se desvia do mal, mas o desavisado, ele passa e sofre a pena. Às vezes a pessoa é avisada, mas ela ainda insiste em pagar o preço. E aqui Neemias orou, jejuou e confessou que ele sabia que aquela responsabilidade era dele diante de Deus, pelas escolhas que eles haviam feito. Aleluia. E aqui ele pediu a Deus que trouxesse a memória: lembra-te, pois, das palavras que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam nas extremidades do céu, de lá eu os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar. As nossas fraquezas, os nossos erros, aquilo que nós fazemos que aborrece a Deus, não invalida a promessa. Não faz com que Deus se esqueça que a Bíblia nos diz que os pensamentos que Ele tem a nosso respeito são pensamentos de paz, para nos dar o fim a que desejais. O Senhor, Ele conhece o nosso coração, e ninguém tem mais contentamento em fazer com que nós venhamos ser vitoriosos, venhamos avançar, do que o Senhor. Porque é uma promessa. Ele disse que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Erramos, pecamos, falhamos, mas os nossos erros não invalidam a promessa do Senhor. Aleluia. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Outra coisa que eu observo, quantas vezes nós vemos um servo de Deus vir à casa do Senhor servir a Deus. Aleluia. A Bíblia nos diz no livro de Salmos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa Glória do Senhor. a Deus.
Só que aí a pessoa chega com aquele semblante carregado, de derrotado. Parece que está indo para o matadouro, não parece que vai estar diante de um rei, não parece que vai ali para oferecer o seu melhor, para ter uma injeção de ânimo, sabe? Porque todos os dias nós nos levantamos pela manhã e sofremos afronta, sofremos perseguição. Às vezes a própria família se levanta dentro de casa para nos afrontar. Glória Nós precisamos, não é o Senhor quem precisa, porque antes de nós Ele era Deus, depois de nós Ele continuará sendo Deus. E quem somos nós? Se parar para pedir para os irmãos se lembrar, o irmão Wilson, né, o Diácono Wilson, presbítero Wilson, falou que gostava de tomar um suco da confusão. Eu também vim desse povo aí, eu andei meio ali, meio cá, meio lá, né? Então todos nós, se for para pegar o que nós éramos antes de Deus, nós não éramos nada. Muitas vezes estava ali desprezado pela própria família, jogado, esquecido. Aí Deus vem, pega, dá aquele banho, sabe, limpa, tira toda a impureza, pega e põe para ser um vaso de honra na casa, um vaso usado, e vem para a igreja cada vez mais triste, mais abatido, mais derrotado, não sente alegria em servir o Senhor. Observe que quando Neemias foi diante do rei, eu consigo conjecturar e ver como é que Neemias servia aquele rei. Provavelmente era com alegria, porque a única vez que ele se apresentou de uma forma diferente, aquilo chamou atenção. E nós viemos para adorar a Deus todos os dias, mas viemos com o coração apurado, com a cara fechada, não disposto a oferecer o melhor que nós temos. Ele tanto fazia e fazia tão bem, que a única vez que ele não estava bem foi percebido. A Bíblia vai nos dizer que aquele rei olhou para ele e nunca antes havia visto ele triste daquela maneira. Perguntou se ele estava doente. E ali vai dizer que ele temeu. Só que antes disso ele já tinha jejuado, chorado e orado, e confessado os seus pecados. E aí ele foi contar o que estava acontecendo. Como eu posso estar aqui servindo, feliz? Às vezes a gente está numa situação que a vida está indo bem, está tudo dando certo, a gente está bem. A gente esquece de Deus. A gente esquece que hoje a gente está bem, mas já teve mal. E que Deus usou pessoas para orar, para interceder, para pelejar com a gente. E que assim como nós tivemos apoio, outras pessoas precisam de nós também na obra. Glória a Deus, aleluia. Então às vezes eu não vou para a igreja pelo que eu espero receber, mas por aquilo que eu tenho para dar. Aleluia. E é essa que tem que ser a nossa visão. Porque é um obreiro a menos, aqui é uma oportunidade a menos. Às vezes Deus está esperando o teu louvor, está esperando a tua oração, está esperando a tua oferta, está esperando a tua presença naquele momento. Porque sem vocês aqui, isso é apenas um espaço, é uma casa. Mas com vocês sim, aqui é a igreja, é um lugar para adorar a Deus. Então toda pessoa é importante para a obra. Aleluia. E aqui vai nos dizer que quando o rei viu ele aflito, angustiado, disse a ele: que me pedes? Será que nós temos reserva para chegar diante de Deus, que é o nosso rei, e ele olhar para nós e falar: o que você me pede hoje, minha filha, meu filho, meu servo, minha serva? Será que nós temos essa reserva? Será que Deus viu que nós fazemos a obra dele com alegria, com sinceridade, a ponto de um dia que nós estivermos em angústia, em aflição, ele olhar e falar: o que você me pede? Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. E aqui vai nos dizer que ele pediu que pudesse voltar, reedificar a cidade dos seus pais. Disse ao rei toda a situação que estava acontecendo e que ele não conseguia estar feliz sabendo que o seu povo estava perecendo. Nós voltamos para casa, nós dormimos, nós descansamos nosso corpo, nós nos alimentamos. Quantos dos nossos irmãos às vezes dormem sem ter o que comer? Dormem sem ter um lugar para repousar? Mas nós continuamos a nossa vida. E mesmo tendo tudo, às vezes não nos damos satisfeitos com nada. Aleluia, Jesus. E aqui vai nos dizer que mesmo ele estando ali a serviço do rei, tendo todo o conforto, ele optou por sair e cuidar das coisas que eram do Senhor. E assim glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E ali vai nos dizer que ele pediu ao rei uma carta para que ele pudesse apresentar ao povo daquelas províncias ao longo do caminho por onde ele ia.
para que todos dessem passagem para ele e ele pudesse ter uma viagem tranquila. Então, outra coisa que eu aprendo através disso, quando nós saímos em direção a alguma coisa que nós queremos, a um objetivo, a algum projeto, nós temos pedido autorização do rei. Nós temos pedido para o Senhor: olha, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. O Senhor está comigo, é da tua vontade que eu faça, é da tua vontade que eu vá pregar, é da tua vontade que eu vá adorar naquele lugar, é da tua vontade que eu aceite esse emprego, é da tua vontade. Porque não tem como requerer de Deus algo que foi uma decisão que nós tomamos sem ao menos consultar o Senhor. Porque às vezes nós decidimos e vamos fazer daquele jeito, e quando está errado, meu Deus, por que o Senhor vai... Em que momento nós paramos para perguntar: é da tua vontade que eu faça, Senhor? Aleluia. Glória a Deus. E aqui a palavra do Senhor vai nos dizer que ele saiu com aquela carta em mãos, chegando em Jerusalém já de cara. É assim, às vezes você está caído, derrotado, ninguém se opõe, mas quando você se levanta e fala: agora eu vou fazer, aí já veio o enviado inimigo, que é para tentar parar a obra, que é para tentar acabar com tudo, que é para tentar fazer você desistir do seu sonho. Ah, isso não vai dar certo. Ah, eu tentei conseguir, você não vai conseguir não. E a Bíblia vai nos dizer que na noite em que ele chegou, no versículo 12, a palavra do Senhor vai nos dizer: de noite me levantei, eu e poucos comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ali vai nos dizer que às vezes a gente acha que para fazer algo grande precisa de muita gente. Talvez o melhor culto dessa igreja foi hoje. Foi Glória a Deus, aleluia. Porque todos os que aqui estão vieram por uma escolha. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que onde tiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali Ele está. Eu creio que Ele está neste momento. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome. E Ele não falou para ninguém. Quantas vezes Deus coloca um sonho, um projeto no nosso coração, antes mesmo da gente pensar em como fazer, a gente já sai falando: olha, eu pensei em fazer isso e aquilo, aquilo. Aí depois não entende porque não dá certo, porque nem todo mundo que está do lado está torcendo a favor. Aleluia. Tem muita gente que está se opondo ali, disfarçando que é torcida e não é. Então, antes de contar os nossos sonhos e projetos para alguém, a gente conta para o Senhor. Glória a Deus. A gente apresenta no altar do Aleluia, Senhor. Jesus. Esse ano está começando, a gente ainda tem por aí ainda, né? Vamos entrar mais 11 meses para frente. Só o Senhor sabe o que nós vamos enfrentar ao longo desse ano. Só que nós temos que ter no nosso coração o desejo de que todos os dias o Senhor esteja conosco. Aleluia. Porque caso contrário, virão dias difíceis. A Bíblia diz que haveriam dias difíceis e nós não estaremos preparados para suportar. Aleluia. Mas tudo isso faz parte do processo do Senhor. Então a gente tem que aprender a guardar os nossos Aleluia, glória a Deus. sonhos, entregar e apresentar nas mãos do Senhor. Mas não sair compartilhando com qualquer um. E antes de fazer qualquer coisa, Neemias, além de não participar do projeto dele para qualquer um, levou com ele alguns poucos, mas foi fazer algo que nós também precisamos aprender a fazer. Foi ver a situação do território, foi ver como estava o terreno, foi ver aonde estava rachado, aonde estava quebrado, aonde estava queimado, aonde estava derrubado. Se nós temos perdido, se o inimigo tem achado uma ocasião na nossa vida, onde é que está o lugar por onde ele tem passado? Glória a Deus. É, Jesus. Neemias iniciou aquela obra sem primeiro ver como é que estava a real situação naquele lugar. Porque até aí ele só tinha ouvido falar, ele queria ver. Às vezes nós precisamos romper para que a gente veja aonde está precisando a reparação. É, Jesus. Aleluia. Aonde está precisando a reforma. Aleluia, Jesus. E ali ainda, Neemias, andando por aquele lugar ali, observando qual que era a real situação, a palavra do Senhor vai nos dizer que no capítulo 18, no versículo 18, então lhes declarei como a mão do Senhor me fora favorável, como também a palavra do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemos e edifiquemos e forcemos a nossa mão para o bem.
Quando você vai na direção de Deus fazer algo, porque Neemias primeiro viu toda a situação, depois chegou, participou com o povo. Olha, eu vim com essa finalidade, eu vim para restaurar, eu vim para reconstruir. Só que ele já chegou dando notícia, porque desde que ele começou, em todo o tempo, Deus estava no começo do percurso, Deus estava no meio, e Deus vai estar no fim com ele. Aleluia. É assim que nós temos que fazer, não é começar com Cristo, aí quando a gente está vencendo, a gente já fala, olha, Senhor, fica de lado ali, que agora eu tomo conta. Porque tem gente que é assim. Está perdendo, está na derrota, está no sofrimento. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas quando começa a vencer, a primeira coisa que ele abandona é a presença do Senhor. Ele toma suas decisões por conta própria, já não comunica mais a Deus. Só que aonde Deus não está, não tem vitória. Aleluia. E Neemias conseguiu convencer aqueles homens a ir em direção a ele, auxiliar ele naquela obra, porque ele começou contando lá atrás o milagre que o Senhor fez. Olha, eu cheguei no rei, eu falei a situação, eu orei, eu jejuei, e Deus me permitiu que ele me enviasse aqui. Eu vim com a autorização do rei. Ou seja, o tempo todo Deus direcionando. Quando a gente vai na direção de Deus para fazer algo, é impossível que dê errado. Não importa quem vai se levantar, quando o projeto de Deus ele acontece. E aqui ele fala, os homens que estavam ali com ele esforçaram as suas mãos para o bem, porque quem é que pode se opor contra algo que Deus está na frente? Aleluia. E ali vai nos falar que havia, é lógico, nada vem fácil, né? A primeira dificuldade foi sair do reino. E a segunda foi chegar e encontrar os opositores ali. E a Bíblia vai nos dizer que ouvindo Sanbalate, o Eronias, e Tobias, o servo amonita, e Gersem, o arábio, zombaram deles e desprezaram. Que é isto que fazeis, querer rebelar-vos contra o rei? Porque Aleluia, ele tinha conhecimento que ele tinha ido com autorização do rei. Às vezes o inimigo não pode saber quem te deu um aval para ir. Mas ainda assim, eles se opondo, eles debochando, Neemias tinha uma obra para realizar. E ali ele juntou todo o povo de Israel, todas as casas de Israel, e começaram a trabalhar em prol da reedificação dos muros da cidade. Glória a Deus, aleluia. E eu gosto muito assim de trabalhar a Bíblia, né, textual, parte por parte do texto, porque eu acho importante conhecer a história toda. E aqui vai nos dizer no capítulo 4, os inimigos tentam retardar a edificação do muro. Então a Bíblia vai nos dizer que eles, ouvindo ali que eles tentavam reedificar a cidade, se arderam em ira. Enquanto você está ali, caído, largado, prostrado, você não incomoda ninguém. Mas experimenta se levantar e falar, eu vou fazer. Eu vou auxiliar, eu vou tomar conta agora eu vou estar na frente do negócio. Para ver o tanto de pessoas que se levantam. Aqui eles não conheciam, a cidade estava destruída, era só uma montoeira de coisa queimada. Eles não estavam incomodados com aquele espaço, mas quando alguém se dispôs a ir ali trabalhar, eles se iraram. E aqui vai nos dizer no versículo 2: e falou na presença dos seus irmãos, o exército de Samaria, que fazer estes fracos judeus permitir-lhe-á isso? Sacrificarão, acabarão num só dia, vivificarão os montões de pó e as pedras que foram queimadas? Quando Neemias foi até Jerusalém para reedificar, já havia 100 anos que havia acontecido toda aquela situação. Já havia 100 anos que o povo de Israel estava sendo humilhado. Um povo que a Bíblia diz que é nação santa, geração eleita, povo escolhido, vivendo em humilhação. Por quê? Deus nos ama? Sim, isso é um fato. Ele tem um projeto para cada um de nós? Sim, Ele tem. Mas o que nós fazemos de errado interfere sim, porque temos um livre-arbítrio. Nós escolhemos caminhos que às vezes não agradam a Deus. Jesus. Aleluia, Jesus. E aqui eles continuaram ali, né, entre eles, debochando. Às vezes a pessoa não precisa atacar o que você está construindo, ela só precisa fazer com que você deixe de acreditar.
que é possível. Contra a vontade de Neemias, já tinha 100 anos que aquilo estava daquele jeito e ninguém fez nada para mudar. Aí você fala, mas se em 100 anos ninguém fez, como é que vai fazer em tão pouco tempo? Tem que ter fé para mover. Tem que ter fé, e muita fé. E aqui vai nos dizer que eles debocharam, que eles caçoaram dele. Porém, no versículo 6, edificamos o muro, e o muro todo se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Quando você determina no seu coração não desistir do sonho, nem do projeto, ele vai acontecer. Eles só alcançaram a edificação de pelo menos metade do muro, porque eles não desanimaram com aquelas palavras negativas, com aquelas afrontas que eles vinham sofrendo. E aqui, para ver como a coisa é séria, como o inimigo é sujo, eles naquela situação difícil, ninguém estava nem aí. Aqui fala que eles escarneceram, aí vem e fala que eles iraram, e voltando aqui no... Glória a Deus, Aleluia, Jesus. No 7, a palavra do Senhor vai nos dizer: e sucedeu que ouvindo Sambalate, Tobias e os árabes e os amonitas e os asdoditas, que tanto já cresceu a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começaram a tapar, e iraram-se sobre modo. Quem trabalha incomoda, quem constrói incomoda. Quem oferece o seu melhor para Deus incomoda. Que razão tinha para aqueles homens se aborrecerem daquela maneira? Que motivo eles tinham para ter toda aquela revolta? Aleluia, Jesus. E então eles decidiram algo, dispuseram, como eles viram que aquela obra ia continuar mesmo com tudo aquilo que eles haviam feito para que ela fosse paralisada, reuniram-se entre eles, todos aqueles povos da região ali, de comum acordo para atacar o povo de Israel. Para que eles parassem a obra. Primeiro eles tentaram parar colocando palavras de desânimo, palavras de fracasso. Todos nós temos projetos que muitas vezes não decolam porque a gente ouve o primeiro que para falar e isso não vai dar certo. Mesmo Deus tendo falado, eu faço, eu transformo, eu curo, eu liberto, não vai dar certo. O que para um projeto de Deus é a falta de fé. Aleluia, sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui, quando eles se uniram para tentar paralisar a obra, Neemias vai dizer aqui no 9, porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite. Isso aqui é bem, faz a gente pensar bem claramente, porque no momento em que eu li essa palavra, o Espírito Santo falou ao meu coração orar e vigiar. Aqui no 9 eles estavam orando, mas como eles viram que o levante estava cada vez maior, eles decidiram por vigias. Porque às vezes nós oramos muito, mas a vigilância é pouca. Às vezes oramos, mas na hora que é hora de parar, pensar duas vezes, opa, aqui não, isso aqui não vai dar certo. A gente não vigia. Neemias fez ao contrário, ele já começou em oração, só que quando ele viu que se intensificou os ataques, ele passou a vigiar. Aleluia, Jesus. Só que à medida que a obra crescia, aqueles homens foram se desanimando, foram ficando fadigados, cansados. E a palavra do Senhor vai nos dizer: disseram, porém, nossos inimigos nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio dele e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Mesmo eles estando orando e vigiando, eles não desistiram de se infiltrar no meio deles, para que matasse o povo, para que eles parassem de fazer aquela obra. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Só que Deus sempre nos mostra uma razão para continuarmos, mesmo quando está difícil, mesmo quando parece impossível. E aqui, quando Neemias conclamou o povo para fortalecer, para não desanimar, para não desistir,
Ele alegou o quê? Às vezes você pode desistir de algo por você, mas aí você olha para o teu filho ou para a tua filha e você fala, eu não posso parar. Eu não posso desistir agora. Se não for por mim, que seja por ele, que seja por ela. E aqui vai nos dizer que olhei e levantei-me, disse aos nobres e aos magistrados, disse e ao restante do povo, não os temai, lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai pelos vossos filhos, vossos irmãos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos que Deus tinha dissipado o conselho deles, e voltamos ao muro, cada um a sua obra. O povo já estava querendo parar, já estava desanimado, cansado. Só que quando Neemias falou, olha, é pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, é pelas suas esposas, aquilo ali deu um gás neles. Às vezes a gente até pode pensar em parar, mas a gente tem que pensar que o pai, que é o cabeça da casa, a mãe muitas vezes, porque hoje em dia está tão difícil que as mulheres tiveram que assumir um papel que era para ser dos homens, que é ser provedor da casa. Glória a Deus. Né? E por ser dessa maneira, a gente não pode desistir. Porque não é somente por nós temos uma responsabilidade muito maior que isso. Glória a Deus. Se eu parar, como a minha casa vai avançar? Se eu desistir, como a minha filha vai continuar? E ainda que ela desista, ensina o teu filho no caminho que deve andar, e mesmo depois de velho não se desviará dele. Pode estar com o pezinho fora. Eu já tive com o pé fora. O Senhor, Ele restaura. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E aqui eles receberam essa palavra de ânimo e voltaram à obra, voltaram a trabalhar. Quando eu digo que o inimigo é sujo, porque às vezes quanto mais você trabalha, mais você avança. Você fala, agora eu tenho descanso, agora eu posso ficar em paz. Ele não desiste. Nós desistimos. Você quer ver uma coisa? Às vezes nós levantamos de manhã com vontade de continuar na cama o dia inteiro, desanimado, reclamando. Desde que o mundo é mundo, a Bíblia diz que Satanás é derrotado, que ele já foi julgado e condenado será pelo nosso Senhor. Só que todos os dias ele levanta, ele nem dorme esperando você levantar para te passar uma rasteira, para te jogar no chão, para tentar acabar com a tua vida. Mesmo ele sendo derrotado, ele não para. Porque Deus disse que nós venceríamos e nós desistimos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E depois que viram que eles se fortaleceram com aquela palavra, tomaram um novo ânimo, a palavra do Senhor vai nos dizer que eles fizeram uma estratégia. Os homens fizeram estratégia. O muro era muito grande, era um espaço muito grande, então eles ficavam longe uns dos outros. E para que no momento em que houvesse uma tentativa de ataque, eles pudessem reunir no mesmo lugar, Deus colocou um instrumento na mão deles, né? Uma buzina. Olha, estão lá no outro lado do muro, se ouvir barulho, vai para lá. Por quê? Porque quando nós nos unimos para orar, para buscar, para jejuar, para clamar, nós intensificamos o ataque contra o inimigo e ele perde as suas forças. Ele poderia ir contra uma, duas pessoas, só que aqueles homens estavam trabalhando, alguns trabalhando e outros armados atrás, cuidando. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A obra de Deus é assim, a nossa casa é assim, às vezes passa batido, mas é desse jeito que funciona. Tem um trabalhando, mas o outro tem que estar vigiando, orando, tem que estar lutando com as armas que Deus deu. Verdade, Jesus. Porque ninguém consegue vencer se não tiver apoio, se não tiver junto, se não tiver em unidade. E a igreja é para isso. Tem gente que acha que vai ficar bem sozinho. Eu estava falando com a Camila, e com a irmã Camila e com o presbítero. Eu estava numa fazenda de ovelha. E eu tive a oportunidade de aprender com aqueles bichos, coisa que eu não aprendi com gente. Eu não sei, só Deus mesmo. Um dia eu vou querer ter a graça de perguntar por que o Senhor nos compara com ovelha. Ovelha é um animal metódico, ela tem uma rotina, ela segue a regra daquela rotina todos os dias.
Elas acordam, elas se alimentam, elas vão para o pasto. Elas se alimentam de grama, quando deu o horário delas, ninguém precisa chamar. Elas vêm todas junto, uma por uma. Entra para o aprisco, se alimenta de novo, descansa e à tarde volta. Eu observei no comportamento delas, ovelha não tem pelo no joelho. Porque uma ovelha quando nasce, ela cai no chão, antes de levantar, a primeira vez na vida dela, ela se põe de joelho para ter força para levantar. Ela é um animal que ela não tem pelo. Você pode olhar as ovelhas, elas têm o joelho pelado. E nós somos ovelha, mas nós temos um joelho, nem um calinho para apresentar para Deus. Nem um calinho. Outra coisa, você nunca vai ver uma ovelha sozinha. A não ser que ela se perca, mas de livre e espontânea vontade você não vai ver. Tem ovelha que sai da casa do pai e quer ficar sozinha. Você sabe que ela está se tornando um alvo fácil. Porque quando uma fera vê as ovelhas, ela vê uma grande fatia. Então aquilo ali faz com que ela tenha um certo temor de chegar para atacar, porque está vendo que tem muito. Ela vai fazer o quê? Esperar uma que fica meio longe, uma que fica meio para trás, uma que já está meio machucada e vai atacar. E nós, igreja, somos assim também. Uns saem porque estão feridos, machucados, e a gente não vai tentar fazer com que volta para o aprisco, mesmo sabendo que ele vai se tornar uma vítima dos ataques do inimigo. Aí eu me pergunto, Deus, por que o Senhor compara esse povo rebelde, um animal tão dócil, tão obediente, tão amável? Outra coisa, o ovelha pode ter inúmeras pessoas no ambiente. Não sei quem Deus está me levando para essa direção, mas está indo. Glória a Deus. Pode ter inúmeras pessoas no mesmo ambiente. Eu ajudava a tratar delas. Só que elas conheciam a voz da pessoa que abriu o aprisco dela, a voz da pessoa que colocava alimentação. Elas não atendiam a voz de mais ninguém. Tem gente que tem pastor, sai da sua igreja, vai tomar conselho do pastor do outro. Aí chega lá, o pastor meio rebelde, o pastor daqui está falando, olha irmão, não faz isso aqui, isso vai dar errado. Ele, não, vou lá. Aí o pastor de lá já entra no manto, já revela, já fala que está tudo certo. Deixa de ouvir a voz de quem está alimentando, cuidando e tratando para ouvir, quem não tem zelo e nem responsabilidade nenhuma. Até um animal sabe quem realmente cuida. E nós às vezes somos rebeldes. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. E aqui a palavra do Senhor, voltando para a palavra, vai nos dizer que Neemias pelejou com aquele povo. Quando eu disse que o inimigo não desistiu, quando eles viram que Neemias não ia parar a obra, o que eles começaram a fazer? Mandar recado. E aqui no 6:3 vai nos dizer: enviei-lhes mensageiro e disse: faço uma grande obra, de modo que não posso descer. Não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhe respondi. O inimigo ele não para na primeira, ele não para na segunda. Enquanto a gente estiver respirando, ele vai estar tentando, ele vai estar atacando. Eles estavam fazendo o quê? Vamos tentar tirar Neemias da construção para atrasar. Vamos separar.